do ímã em forma de ferradura e o campo magnético, né, que ele fica aqui. Agora, imagine que eu pegasse esse ímã e girasse, né, para fazer o campo magnético, em vez de estar indo para a direita, ele ficasse, sei lá, entrando no plano do papel. Então, toda vez que eu tenho um vetor que ele está entrando no plano do papel, é como se eu estivesse vendo as penas da flecha, né, que foi atirada contra o quadro. Então, vamos imaginar um monte desses x's aqui assim. E eles vão ficar distribuídos regularmente para que a gente possa dizer que se trata de um campo magnético uniforme, tudo bem? Então é como se o polo norte estivesse do lado de cá do iPad e o polo sul estivesse do lado de lá. Então o campo magnético está entrando lá, tudo bem? Então isso daqui é o campo magnético. Show? Aí eu vou pegar uma carga elétrica, vou colocar essa carga elétrica, então eu vou chamar de Qzinho, em movimento com uma determinada velocidade dentro desse campo magnético. Então repara que eu tenho carga, eu tenho velocidade e eu tenho campo. Então eu tenho QVB, o que significa dizer que eu tenho força magnética. Como é que é a regra para você encontrar a força magnética? Você usa sua mão direita, a sua mão direita tem que ter o seu dedão. Efraim, tu consegue me botar maior? Para a gente poder fazer a regra da mão aqui, que tinha um professor inclusive perguntando por isso, e aí a gente pega e fala um pouco mais. Está ali, o Matheus Aguiar. Podia relembrar as duas regras da mão direita. Pelo menos uma aqui a gente vai falar agora, tá bom, Matheus? Que é a regra da mão direita espalmada, tá? Então, ó, com a mão direita, o dedão imitando a carga, a velocidade, e aí você está vendo que o meu dedão está no mesmo sentido do vetor velocidade, e o campo magnético apontando para dentro do quadro. Aí você vê que a palma da mão está virada lá para cima, né? Então vamos dizer que essa carga aqui seja um elétron, por exemplo, né? de sinal negativo. Então isso quer dizer que a força magnética tinha que ser desenhada entrando na palma da mão. Então, entrando na palma da mão. Então uma força magnética aqui que entrasse na palma da mão, se a palma da minha mão está virada para cima, a força magnética, né? Então, para entrar na palma da mão, vai ficar apontando para baixo, certo? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar a força magnética de vermelho. Tá? E aí a gente viu anteriormente, neste caso, a força magnética, ó, atuando perpendicular ao vetor velocidade, atua centripetamente. Então, em vez da partícula continuar seu movimento retilíneo, ela iria sofrer uma curva. Tudo bem? Agora, vamos imaginar que em vez de ser um único elétron, que eu estivesse falando de um dos elétrons de um fio condutor. Certo? E aí eu tivesse pego esse fio condutor e tivesse colocando ele em movimento, arrastando ele. E aí então, se eu estou arrastando o fio, em vez de ter uma carga elétrica caminhando, eu vou ter várias. Agora, todas elas na mesma direção e no mesmo sentido e com velocidade e mesmo valor. Então, várias cargas em movimento, elas constituiriam uma corrente. Então, aí a gente já está vendo a indução eletromagnética. Porque aí, então, vamos pensar. Vamos supor que isso aqui é um instante inicial. Então, T igual a 0. E aí, depois de um tempo, o fio tivesse sido arrastado e viesse parar nessa posição. Aquela carga elétrica, ela não tem nem dúvida, ela não estaria mais naquela posição. Se ela foi arrastada por força magnética, então, exatamente o que nós dissemos, a trajetória dela. Então, isso vai fazer com que ela faça uma curva.
no espaço, né? Quando, na verdade, o que você está vendo em relação ao fio, ela simplesmente descer. Ela estava nessa posição e desceu para cá. Agora você imagina que todos os elétrons livres que constituem o fio, então, no caso, todos eles sofreriam a mesma ação de velocidade e, consequentemente, a mesma ação de força. Ou seja, eu teria um fluxo ordenado desses elétrons livres. Então, um fluxo ordenado, todo mundo na mesma direção. O que significa dizer que, nesse caso, constituiria uma corrente elétrica. E aí, você viu o que foi que a gente fez? Para ter uma corrente elétrica, eu não tive que ter fio, eu não tive que ter bateria, nem tomada, nem nada dessas coisas. Eu simplesmente peguei um pedaço de fio e movimentei próximo de um ímã. Agora, tu imagina, então, que a gente completasse um circuito colocando um fio que fosse servir como um guia, então como um trilho, né, para eu poder arrastar o fio. E aí, bem aqui, eu vou colocar uma lâmpada. Tu imagina, então, que à medida que esses elétrons têm andado, então eles não vão parar aqui, porque agora eles encontraram um caminho condutor. E aí depois, o fio, a corrente, passa pela lâmpada, e no que passa pela lâmpada, então essa lâmpada iria acender. Nesse caso, então, a gente estaria induzindo uma corrente elétrica. E para isso, o que foi que a gente fez? Só movimentou um fio dentro de um campo magnético. Então, isso é a indução eletromagnética. Uma outra estratégia que a gente poderia ter era, em vez de movimentar o fio, você poderia deixar o fio parado e movimentar o ímã. O fato é que, havendo um campo magnético variável, isso vai fazer com que os elétrons se movam, ou seja, constituindo uma corrente. Então, isso aqui é a corrente elétrica induzida. Isso é o que é a indução eletromagnética. Tudo bem?